E aí, pessoal? Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa viagem no tempo para explorar as 10 invenções que botaram para quebrar, que viraram o jogo da humanidade. É isso aí, aquelas ideias que não só mudaram o mundo, mas que moldaram a realidade como a gente conhece. Preparem-se para descobrir como essas criações revolucionaram tudo e alguns fatos pouco conhecidos sobre elas. Porque, vamos ser sinceros, quem nunca ficou curioso para saber como era a vida antes dessas maravilhas tecnológicas? Então, segura essa marimba, aumenta o volume do fone, porque a partir de agora a gente vai mergulhar de cabeça no passado para entender como chegamos até aqui. Começando com o pé na tábua, ou melhor, com a roda girando. É difícil imaginar um mundo sem carros, motos, ônibus, nem um carrinho de cachorro-quente. Mas acredite, meus amigos, houve um tempo em que a galera só andava a pé, tipo ir da Sé até a Paulista a pé. E aí, lá na Mesopotâmia, por volta de 3500 a.C., bam! Alguém teve a brilhante ideia da roda. E não era um aplicativo de transporte, hein? No começo, era só um disco de madeira, tipo um tronco de árvore. Mas já era o suficiente para facilitar a vida da galera. Imagina só, transportar cargas pesadas, fazer longas viagens, construir monumentos gigantes. A roda, meus amigos, foi o ponto de partida para tudo isso. E não para por aí. A roda também foi fundamental para o desenvolvimento da agricultura, da moagem de grãos e até da guerra. A galera já usava a roda para construir bigas de guerra sinistras. Então, da próxima vez que você estiver andando de bike, dirigindo um carro, pegando um ônibus lotado ou até mesmo andando de skate, lembre-se da importância da roda. Essa belezinha que revolucionou o mundo e abriu caminho para tantas outras invenções. E se hoje a gente tem acesso fácil à informação, tipo consultar o Google em segundos, pode agradecer a esse cara, Johannes Gutenberg. Ele, lá no século XV, inventou uma parada que mudou o mundo: a prensa móvel. E não era uma máquina de passar roupa, não, viu? A prensa de Gutenberg permitiu a produção em massa de livros. E isso, meus amigos, foi uma verdadeira revolução. Antes, os livros eram copiados à mão, um trabalho de formiguinha que só os mosteiros e os caras mais ricos tinham acesso, tipo um ingresso para o show do Coldplay. Mas com a prensa, os livros ficaram mais baratos e acessíveis, democratizando o conhecimento e dando um gás danado na educação. Imagina só a cara da galera quando botou as mãos no primeiro livro impresso. A Bíblia de Gutenberg em 1455. A prensa de Gutenberg abriu caminho para a Reforma Protestante, para o Renascimento e para a Revolução Científica. É mole! Essa máquina foi um marco na história da comunicação e pavimentou a estrada para a era digital em que vivemos hoje. Se você está assistindo a este vídeo no seu computador, celular ou tablet, agradeça a eletricidade. Essa força invisível, mas poderosa, revolucionou o mundo de uma forma que é difícil até de mensurar. Imagina a gente vivendo hoje sem luz elétrica, sem internet, sem geladeira, sem videogame, sem Netflix. Impossível, né? E tudo começou lá no século XVIII, com vários cientistas e inventores, tipo Alessandro Volta, Nikola Tesla e Thomas Edison, mentes brilhantes que foram essenciais para que a eletricidade chegasse até as nossas casas. E essa energia elétrica, meus amigos, não só iluminou as nossas noites, como também possibilitou a criação de máquinas, equipamentos e tecnologias que transformaram a indústria, a medicina, a comunicação e praticamente todos os aspectos da nossa vida. Então, da próxima vez que você acender a luz, ligar a TV, carregar o seu celular ou usar a sua air fryer, lembre-se da importância da eletricidade e de todos os gênios que tornaram essa maravilha possível. Capítulo 4.
o motor a combustão interna. Acelerando. Rumo à Revolução Industrial. E por falar em revoluções, prepare-se para conhecer o motor que deu o start na Revolução Industrial, o motor a combustão interna. Essa belezinha, que equipa carros, caminhões, navios e aviões, foi um divisor de águas na história da humanidade. Mas antes de a gente ter carros velozes e possantes, era tudo na base da tração animal, ou da força humana, o que limitava bastante a nossa capacidade de deslocamento e transporte. Parecia até fila de banco, mas aí, no final do século XIX, Nikolaus Otto desenvolveu o primeiro motor a combustão interna eficiente, capaz de transformar a energia química do combustível em energia mecânica. E essa, meus amigos, foi a faísca que faltava para a Revolução Industrial pegar fogo. Com o motor a combustão interna, a produção em massa decolou, as cidades cresceram, as distâncias diminuíram e o mundo nunca mais foi o mesmo. Claro que hoje já estamos buscando alternativas mais limpas e sustentáveis, mas não podemos negar a importância do motor a combustão interna para o desenvolvimento da sociedade moderna. Capítulo 5. O telefone. Alô, é da revolução da comunicação que eu falo. E por falar em comunicação, prepare-se para atender a o telefone. Essa belezinha, que hoje a gente usa até para pedir comida pelo aplicativo, foi uma verdadeira revolução na forma como as pessoas se comunicavam. Antes do telefone, a galera tinha que se virar com cartas, telegramas e sinais de fumaça, tipo acender uma fogueira na Paulista para avisar que está chegando. Era no mínimo complicado para marcar um encontro, né? Mas aí, em 1876, Alexander Graham Bell, um inventor escocês, teve a brilhante ideia de criar um aparelho que transmitia a voz humana à distância. E não é que a parada funcionou? O primeiro telefonema da história foi de Bell para seu assistente, Thomas Watson, e a frase que marcou esse momento histórico foi: "Sr. Watson, venha cá, preciso falar com o senhor." O telefone revolucionou a comunicação, aproximou pessoas, encurtou distâncias e abriu caminho para outras tecnologias incríveis, como o rádio, a televisão e a internet. Meus amigos, o telefone foi o start da era da comunicação instantânea. Capítulo 6. A internet. Conectando o mundo em uma teia digital. E falando em comunicação instantânea, chegamos à mãe de todas as redes, a internet. Essa maravilha tecnológica, que hoje a gente usa para tudo, desde mandar memes até trabalhar, estudar e assistir a vídeos no YouTube, começou como um projeto militar nos Estados Unidos, lá nos anos 60. A ideia era criar uma rede de computadores capaz de resistir a um ataque nuclear. Mas a parada foi tão revolucionária que acabou se espalhando pelo mundo e conectando milhões de pessoas. E o mais legal é que a internet está em constante evolução. O que começou como uma rede tímida e com acesso limitado, hoje é uma plataforma gigante, com bilhões de usuários e infinitas possibilidades. A internet revolucionou a forma como a gente se comunica, trabalha, estuda, se diverte e se relaciona com o mundo. E o mais legal é que a história da internet ainda está sendo escrita. Quem sabe o que o futuro nos reserva nesse universo digital? E por falar em internet, não poderíamos esquecer do seu fiel escudeiro, o computador. Essa belezinha que hoje a gente usa para tudo, desde editar vídeos até jogar games super realistas, passou por uma baita evolução desde que foi inventado. Os primeiros computadores, como o ENIAC, lá da década de 40, eram gigantescos, ocupavam salas inteiras e consumiam energia para caramba. Pareciam um transformer gigante. Mas, mesmo com toda essa parafernália, eles eram capazes de realizar cálculos complexos em poucos segundos, o que já era uma revolução para a época. Com o passar do tempo, os computadores foram ficando menores, mais potentes e mais acessíveis, graças à invenção do microchip e de outras tecnologias. E essa evolução não para.
Hoje a gente tem computadores superpotentes no nosso bolso, capazes de realizar tarefas que antes só eram possíveis em laboratórios. O computador revolucionou a forma como a gente trabalha, estuda, se comunica, se diverte e até pensa. Meus amigos, o computador é uma ferramenta poderosa que moldou o mundo moderno e continua a nos levar para o futuro da tecnologia. E por falar em saúde, prepare-se para conhecer uma das maiores invenções da medicina, a vacina. Essa belezinha que salvou milhões de vidas ao longo da história é a prova de que a ciência pode, sim, mudar o mundo para melhor. Antes da vacina, doenças como varíola, poliomielite e sarampo matavam milhares de pessoas todos os anos. Mas aí, no final do século XVIII, um médico inglês chamado Edward Jenner teve uma sacada genial. Ele percebeu que as pessoas que contraíam varíola bovina, uma versão mais branda da doença, ficavam imunes à varíola humana. A partir dessa observação, Jenner desenvolveu a primeira vacina da história, utilizando o vírus da varíola bovina para imunizar as pessoas contra a varíola humana. E não é que deu certo? A vacina foi um sucesso absoluto e ajudou a erradicar a varíola do planeta. Desde então, a ciência não parou mais de desenvolver vacinas para combater diversas doenças, salvando milhões de vidas e garantindo uma vida mais saudável para todos. E falando em voar alto, prepare-se para decolar com a gente na história do avião. Essa maravilha da engenharia, que encurtou distâncias e conectou continentes, era um sonho antigo da humanidade. Desde a Grécia Antiga, com a lenda de Ícaro, o homem já tentava encontrar maneiras de voar. Mas foi só no início do século XX, com os irmãos Wright, que esse sonho se tornou realidade. Orville e Wilbur Wright, dois irmãos americanos apaixonados por mecânica, realizaram o primeiro voo controlado e motorizado da história, em 1903. O voo, que durou apenas 12 segundos e percorreu míseros 37 metros, tipo atravessar uma rua, foi o suficiente para marcar o início da era da aviação. A partir daí, a aviação evoluiu rapidamente, com aviões maiores, mais rápidos e mais seguros. O transporte aéreo revolucionou a forma como a gente viaja, encurtou distâncias, aproximou culturas e possibilitou o transporte de cargas e pessoas para qualquer lugar do mundo. E para fechar a nossa lista com chave de ouro, vamos falar sobre o satélite artificial, essa belezinha que orbita a Terra e possibilita desde a comunicação via satélite até a previsão do tempo. O primeiro satélite artificial, o Sputnik 1, foi lançado pela União Soviética em 1957, inaugurando a era espacial e dando início à corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética. Os satélites artificiais são verdadeiras maravilhas da tecnologia, equipados com instrumentos que coletam dados importantes sobre o nosso planeta, como temperatura, umidade, cobertura vegetal e muito mais. Esses dados são essenciais para a previsão do tempo, para o monitoramento ambiental, para a agricultura de precisão e para diversas outras áreas. Além disso, os satélites artificiais revolucionaram a comunicação, possibilitando a transmissão de dados, voz e imagens em tempo real para qualquer lugar do mundo. Meus amigos, o satélite artificial é um exemplo de como a tecnologia espacial pode ser usada para melhorar a vida na Terra. E aí, galera, gostaram da viagem? Essas foram apenas algumas das invenções que revolucionaram o mundo e moldaram a história da humanidade. É impressionante como a criatividade humana não tem limites, né? Essas invenções não só mudaram o curso da história, mas também continuam a influenciar nossas vidas de maneiras inimagináveis. Cada uma delas, à sua maneira, tornou o mundo um lugar mais fácil, mais conectado, mais saudável e cheio de possibilidades. E a melhor parte é que a história da inovação não termina por aqui. A cada dia, novas tecnologias surgem,
novos desafios são superados e novas ideias transformam a nossa realidade. Então, continuem curiosos, continuem explorando e nunca deixem de se maravilhar com o poder da invenção humana. Valeu, galera! Até a próxima!